como que funciona a manifestação de doenças? Eu falei para vocês que manifestação de doenças é um desacordo da alma, né? Um desequilíbrio de energia. E medicina holística entende, gente, isso é muito importante. Espera aí que eu vou colocar aqui em mim. Medicina holística entende qualquer dor, qualquer desarranjo, qualquer padrão que venha à tona como uma possibilidade de cura. Então, quando essas coisas estão se manifestando, é o nosso corpo pedindo cura, pedindo atenção. Até no físico, né? E quando eu falei para vocês lá no início que eu adoeci, que meu físico mudou tanto, se não fosse meu físico mudar tanto, será que eu tinha parado para olhar toda a questão dentro de mim? Então, assim, quando está transparecendo no físico, quando isso está já se materializando, quer dizer que a gente tem que ver em quais camadas isso está se manifestando, sabe? E a dor, ela é uma ferramenta. É uma ferramenta que é muito incômoda às vezes, né? Porque quem que gosta de sentir dor? Mas ela é uma ferramenta para cura e ela é uma ferramenta de autoconhecimento, assim. Se a gente parar para ouvir o que a dor está falando, a gente consegue fazer todo esse realinhamento energético, gente. Gente, quando a gente cura, a gente restabelece esses padrões energéticos, a gente está evoluindo. É um crescimento, é uma expansão, é uma evolução, porque você passou por um desarranjo e você consertou aquilo. Deixa eu passar aqui para vocês. Então vamos falar do corpo físico. O corpo físico, eu acho que é um pouco... Eu não vou falar muito do corpo físico, não, porque o corpo físico é o que a gente já conhece, né? É o corpo que a gente tem como a gente só conhece, na maioria das vezes, o corpo físico. Só que temos aspectos do corpo físico que eu queria frisar, assim. Primeiro, que a gente vê esse corpo físico, essa matéria, e aí você fala, nossa, mas como ela tá falando de corpos espirituais, isso é muito sutil, será que isso existe, será que não existe? E aí vem a constatação da ciência hoje, o nosso corpo físico é pura energia. O nosso corpo físico é 100% energia. Nós somos, o que a gente entende como matéria densa, é um aglomerado de átomos que nada mais são que grandes vazios de energia ali condensada. Então até o nosso sistema físico, o mundo ao redor, tudo que a gente tem de matéria é energia. E por isso trabalhar a energia é tão importante, porque a gente vive, a gente é energia, inclusive no físico. Essa consciência eu acho que é importante, assim, para além de todas que a gente conhece. E a outra, gente, que eu gosto muito de salientar do corpo físico, é que a gente esquece muitas vezes, e eu acho que isso a nutrição dá muito de base, e a nutrição ayurvédica dá muito de base, a gente se esquece que esse corpo, que essa matéria, ela é natureza pura. Isso aqui se forma do nosso alimento. Se você tem tecido em você, é porque você se alimentou a vida inteira. Quem não se alimenta desnutre, o corpo literalmente some. Você já viu uma pessoa desnutrida, aquilo ali não tem tecido. Então, assim, quando eu trago essa consciência do corpo físico, é pra gente ter consciência que nós não é que nós gostamos da natureza, que nós devemos viver integrados na natureza. Nós somos natureza. O seu corpo é o que você come. É literalmente isso. Se você tomou leite, comeu carne ou comeu legumes, o que forma o tecido do seu corpo, esse veículo para a vida, é o seu alimento. Então, eu estou puxando isso aqui para a gente ter a consciência de como a alimentação é importante e como uma alimentação saudável faz a gente voltar com essa integração elemental da natureza. Eu vou falar disso no corpo etérico, mas eu já vou chamando a atenção disso agora. Primeiro, corpo físico é um condensado de energia e nossos macronutrientes e tudo que compõe o nosso corpo físico veio da natureza. Então, olha a importância da gente entender que não é que a natureza é alguma coisa separada, nós somos natureza. Esse corpo aqui, quando a gente deixar o físico, né, quando a gente não estiver mais no mundo da matéria, ele vai voltar a ser natureza. Ele é um corpo emprestado por um tempo. Então, assim, a gente tem que ter muito respeito, muito carinho, muito amor pela natureza, que é quem nos proporciona a vida. Tanto do nosso corpo físico, quanto do próximo corpo, que é um corpo transitório. O que eu estou chamando de corpo transitório?
Olha, gente, eu vi alguém perguntando se a live vai ficar disponível depois. Vai, eu vou enviar um link, vocês vão poder assistir, podem ficar tranquilos, tá bom? Quanto a isso, vocês vão assistir quantas vezes vocês quiserem. E aí, gente, o que é um corpo transitório? É um corpo que a gente vai usar, que é o nosso veículo por esse tempo de vida. Se a gente vive aí 70, 100 anos, né? Quem viveu 100 anos viveu muito bem, a gente vai usar esse corpo físico. Então hoje eu estou, Maria Tereza, nessa realidade, eu tenho aqui uma energia vital de alguns anos, né? Que a gente já nasce com essa quantidade de energia vital que eu tô falando. Quando eu falo energia vital é o próximo corpo, é o etérico. Mas quando eu não estiver mais nesse plano, quando for minha hora de não estar mais nesse plano, eu vou deixar o meu corpo físico e vou deixar o meu corpo etérico. E esses outros corpos, meu corpo astral, o meu corpo mental inferior, o meu corpo mental superior, o meu corpo búdico, o meu corpo átmico, eles vão continuar pela evolução e pela existência. É muito importante entender que alguns corpos são só para essa vida, outros corpos eles são para uma evolução maior, tá bom? E então eu falei um pouco do físico. Deixa eu voltar aqui no slide para vocês visualizarem. Deixa eu dividir com... E aí, gente, quando a gente fala de doença física, todo mundo sabe o que é doença física. Agora, que dores que a gente pode ter e que doenças físicas podem se originar da alma? Praticamente todas. Doenças crônico-degenerativas, como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, doenças da coluna, Alzheimer, tudo isso pode ter fim, câncer, isso tudo pode ter um fundo espiritual de cristalização no físico. Eu vou explicar para vocês que doenças mais que a gente pode ter no físico, doenças infecciosas, vírus, bactérias, protozoários e fungos. Quando o nosso corpo físico ele não está íntegro, quando ele não está saudável, ele abre suas fronteiras. Quando a gente abaixa a imunidade, nosso corpo físico ele não tem barreira contra o mundo, e de repente se alguma coisa entrar em contato conosco, a gente adoece. E outras coisas, e eu vou colocar aqui para vocês que é muito importante, vou deixar aqui no compartilhado. E eu coloquei uma coisa muito interessante, porque olha só, a medicina hoje, tudo que a medicina tradicional, né, alopatia mesmo, tudo que a medicina tenta consertar, né, através de remédio, através de diagnóstico, através de... tenta consertar ou tenta diagnosticar e não tem explicação, vira uma classificação de doenças no corpo físico que é chamada de quê? Psicossomática. Doenças psicossomáticas são o quê? São doenças de ordens emocionais, olha lá o corpo emocionais, psiquiátricas, olha lá o corpo mental, que afetam o funcionamento dos órgãos do nosso corpo. Então, assim, do mental para o emocional já cristalizou no físico, que produzem inúmeras queixas, porque reflete muito no físico mesmo. A gente fica doente, com dor e num estado físico, assim, dependendo da doença terrível, mas que os médicos procuram e os sintomas não podem ser explicados, não tem alteração orgânica. E aí, o que a medicina tradicional chama isso? De doença psicossomática. E aí você é encaminhado para psiquiatria, para tratar depressão, para tratar essas doenças mentais, mas que elas têm resultado no físico, nosso físico cristaliza. Então eu queria chamar a atenção para o reconhecimento da medicina moderna em relação a esses corpos. Porque tem um ponto que a própria medicina fala, não, gente, eu não consigo, eu não tenho ferramentas para isso. E aí a ferramenta que a medicina moderna usa é remediar. E remediar é colocar um químico no corpo que, assim, ok, de repente para a dor, mas está tratando a causa? Não trata a causa. E aí a gente tem todo um acesso diferente desses padrões que formam as doenças psicossomáticas através das terapias alternativas. Aí eu vou colocar, eu sempre vou trazer aqui o corpo, as dores desse corpo, que foi o que eu falei, as doenças, e vou falar aqui para vocês, também das ferramentas e práticas que a gente pode falar. É claro que em uma live é impossível falar de todas, mas eu vou trazer algumas muito básicas, que se a gente fizer, a gente consegue colocar assim
os nossos 4 corpos super alinhados e já dá uma aumentada na nossa energia, já dá uma modificada nos corpos sutis. Gente, e tudo que eu tô falando aqui, minha proposta é trazer simples, ferramentas práticas, simples e fáceis. Não é para mudar a rotina de vocês, que vocês têm que fazer 10 horas de yoga, de meditação. Não, não é isso. É para introduzir na rotina de vocês alguns hábitos, pequenos momentos de consciência que vão fazer toda a diferença nessa energia. E fazem toda a diferença mesmo. Então, eu peço para vocês colocarem o que eu estou falando aqui à prova. Vou compartilhar aqui com vocês do corpo físico, que é o que a gente né, mais conhece de base. Então, assim, muito basicamente, primeiro que a gente tem que fazer escolhas saudáveis. Quanto mais química, quanto mais alimentos industrializados, menos conectado à nossa matéria original, que eu falei o que era a natureza, a gente tem, né? Então, assim, a gente tem que consumir primeiro alimentos que venham da natureza. Muito óbvio, mas por que consumir esses alimentos só para o corpo físico? Primeiro que esses alimentos eles têm todos os nutrientes, macronutrientes, minerais, vitaminas que a gente precisa, mas eles não estão carregados de toxinas, né? Assim, de produtos químicos. E segundo, gente, que a gente já está misturando com o corpo etérico, é muito difícil falar de uma camada e não falar da outra, que é o alimento, ele é uma grande fonte de energia etérica. E a energia etérica nutre o nosso próximo corpo. Quando a gente está comendo, de repente, um alimento industrializado, ok, de repente você vai ter nutrientes, sais, vitaminas, você olha lá na caixinha do industrializado, tem todos os macronutrientes, as vitaminas, os sais minerais, etc. A pergunta é, será que lá tem energia vital? Porque se a gente precisa da energia vital no próximo corpo, a gente precisa para o físico. Mas, gente, não tem. É vazio de energia vital. Então, eu trago para vocês essa consciência da gente entender, né, que o alimento ele é uma grande fonte de energia vital, para além de ser uma grande fonte de nutrientes. A gente precisa ter uma alimentação variada, e aí a gente entra numa básica da nutrição. Cada cor de alimento tem uma vitamina e nutriente diferente. Evitar alimentos processados, industrializados. Já falei aqui, não basta eles não terem a energia vital, nosso corpo ainda físico tem que fazer todo um movimento para se limpar, né, dessas toxinas, desses alimentos com hormônios e agrotóxicos. Então, assim, basicamente no corpo físico a gente já sabe a receita, todo mundo sabe a receita do físico, às vezes a gente não faz, mas saber a gente sabe, não é verdade? E aqui, gente, eu trago a proposta também, eu coloquei ele movimento físico. Por que movimento físico? Podia colocar exercício físico, né? Ai, faça meia hora, não sou, eu poderia até falar de alimentação, porque eu sou nutricionista, mas eu não sou educadora física, nem fisioterapeuta. Mas quando a gente está falando, eu tô pegando aqui essas camadas da alma, quando a gente está falando de movimento no corpo físico, que a gente quer despertar com o movimento, essa energia vital, essa energia de vida dentro da gente. E quando a gente tem uma vida hoje muito sedentária, tempos passados a gente precisava plantar, colher, cozinhar tudo do básico, a gente tinha uma vida que não era sedentária, que era muito movimentada, né? Em tempos mais primordiais, a gente caçava, imagina um humano caçando, a gente já passou por isso. Então, assim, o corpo humano ele é feito para movimento. E hoje a gente não movimenta, a gente está aqui em frente a uma tela, tem um computador na mão, entrega comida na hora que quiser, de repente a gente nem precisa. Esses alimentos ultraprocessados ficam prontos em quanto? 60 segundos, 1 minuto já tem uma coisa pronta. Então, assim, é a consciência de que a gente precisa movimentar o nosso corpo e que isso é um exercício de presença. Eu não estou falando aqui nesse momento que a história do exercício físico é um exercício físico que a gente tem que fazer para perder caloria, para criar massa muscular. Isso também é maravilhoso se você fizer, mas se você não fizer nada para o seu espírito, para a sua alma, uma recomendação é fazer movimento, não estou chamando nem de exercício, no seu corpo por 10 minutos por dia. Como assim, Tetê? Que movimento é esse? Gente, o movimento que você quiser, o movimento que for te fazer feliz.
Você gosta de dançar? Dança, coloca uma música. Não pode sair de casa, mas gosta, sei lá, de fazer um yoga. Hoje tem tanto canal de yoga, um alongamento. Gente, limpar a casa com presença já é exercício físico. Ah, não, então eu vou colocar uma música enquanto eu tô limpando a casa, eu tô fazendo o meu movimento. Mas ter esse comprometimento com você, de 10 minutos diários, isso dá uma revigorada, isso acende o nosso fogo, né? O nosso fogo do nosso físico, a nossa energia etérica. Então isso é muito importante. Essa recomendação de eu não coloquei exercício de movimento físico 10 minutos por dia. Então, falamos de alimentação saudável, que todos sabem, e de movimento físico, algum movimento que te traga felicidade, alguma coisa que te deixe feliz. Eu gosto de nadar, vai nadar. Ah, não, eu gosto de fazer uma caminhada ao ar livre, maravilhoso. Ao ar livre melhor ainda, que você está em contato com a natureza, né? Se você tiver possibilidade de estar numa praça, em algum lugar com a natureza, vá, e melhor ainda. Então, assim, o movimento, ele é necessário para a fluidez da energia vital no nosso corpo físico, tá bom? Vamos lá, vamos para o corpo etérico. Agora o segundo corpo, que eu falei que esse corpo de luz é um corpo mais denso, ele é o corpo que tem toda essa impressão do nosso corpo físico, ele é o corpo etérico. Gente, esse corpo etérico, ele é muito estudado, ele é um corpo muito denso de luz, ele é muito estudado por todas essas filosofias. No yoga, a gente fala que é o corpo onde estão os chakras, né? Todo mundo já viu falar em chakras do yoga. Eu até tenho uma ilustração dele aqui. Eu vou deixar essas duas para vocês verem, já eu passo. Mas no yoga ele é o ponto onde estão os nossos chakras, onde estão os nossos canais principais, que o yoga chama de nadis, que são os canais de luz que são distribuídos pelo nosso corpo. Então, quando tem bloqueio de energia nos chakras, ou bloqueio de energia nos nossos nadis, a gente sente primeiro esse bloqueio como um desgaste energético. Depois a gente sente esse bloqueio no físico. Olha nessa imagem, como a terceira imagem ali, ela é uma imagem muito completa. Tá vendo esse ser que tem todo esse sistema de luz dentro dele? Ele tem todos os chakras, ele tem todos os meridianos. E os meridianos, já lembra que eu falei que essa medicina é toda integrada? É uma medicina integrada mesmo. Esses meridianos são os meridianos da acupuntura junto com os chakras que vem lá do Ayurveda. Então, assim, tá todo mundo conversando a mesma língua ali. Deixa eu passar para vocês. E aí, gente, olha, mais uma ilustração, uma figura que eu acho bacana trazer do corpo etérico. Então, do lado esquerdo da tela, acho que vocês estão vendo do lado esquerdo, né, da tela, tem aqui uma imagem do que é uma imagem ancestral, né, essa figura até desenhada ali à mão, de como era a representação do sistema de chakras energéticos, e uma representação mais moderna dos canais, né, dos canais de nadis, que são os canais que passam a nossa energia vital, e do outro lado, os meridianos de acupuntura que vem da medicina tradicional chinesa. Então a gente está falando nesses dois corpos, né, nessas duas representações, desculpa, na medicina Ayurveda e na medicina tradicional chinesa, de um mesmo corpo de luz muito denso, muito ligado ao nosso corpo físico, tá bom? E, gente, e aí, Tetê, como que eu sei que as dores são no nosso corpo etérico? Gente, nosso corpo etérico, quando a gente está com dores no corpo etérico, quando a gente tem um problema no corpo etérico, nós nos sentimos exaustos, sem energia nenhuma fazer nada. E às vezes não é um problema no nosso metabolismo físico, né? É aquele do diagnóstico que a gente vai lá e não tem nada acontecendo. Minhas vitaminas estão ótimas, tomo vitamina todo dia, me alimento super bem, mas eu tô exausta. Eu não consigo fazer uma atividade normal do dia a dia sem morrer de cansaço. Eu converso com uma pessoa, tenho conversa com alguém que eu gosto muito, eu saio de lá assim, arrastando pra cama. Às vezes é pra cama mesmo. Então, assim, o que pode estar acontecendo? Primeiro, um vazamento dessa energia. Segundo, gente, lembra lá que eu falei no corpo físico, quando a gente não presta atenção nos nossos alimentos, nas fontes de energia, para a nossa energia vital, essa energia pode faltar. Então tá, se você está tendo uma alimentação puramente industrializada, é provável que sua energia etérica esteja muito baixa. Porque a energia etérica vem da onde? A energia vital, ela vem da natureza.
E aí, então, o que causam essas disfunções? Então, eu falei falta de energia e cansaço, as disfunções nos chakras. Gente, cada chakra na medicina Ayurveda, né, nessa referência de origem hindu, eles têm um trabalho a ser feito. Então, se você está com uma disfunção no chakra cardíaco, você tem que trabalhar a sua relação com o amor incondicional. Se você tem uma disfunção no chakra básico, que é o primeiro chakra, que é a ligação com a terra, você tem que trabalhar a sua ligação com o mundo material, sua ligação com o dinheiro, com bens materiais. Então, assim, a disfunção, ela mostra pra gente onde está o trabalho, entendem? E isso é muito visível no corpo etérico. As disfunções do corpo etérico, como ainda é um corpo muito palpável, a gente consegue visualizar muito bem. E outras coisas que podem acontecer são os bloqueios dos meridianos, que aí a gente já está seguindo a medicina tradicional chinesa. Vou contar para vocês um exemplo que aconteceu comigo muitos anos de um desbloqueio que eu fiz no meridiano e mudou muito, assim, minha vida, e mudou mesmo. Eu sempre tive pés e mãos muito frios, assim. Não sei se alguém compartilha disso, mas sempre foi. Mesmo com a energia normal, os meus tendem a ser muito frios. E eu tava passando, na época que eu fazia faculdade de nutrição, eu tinha uma colega que era uma acupunturista, uma pessoa muito querida, e eu dirigia da minha casa para aula e eu tinha cãibras. Eu não sei quem já teve cãibra dirigindo, mas cãibra dirigindo é um perigo. Meu pé travava, de tão gelado que ficava, dependendo da época do ano, meu pé travava, eu não conseguia, eu não tinha controle nenhum da minha perna dirigindo um carro. Você imagina, posso causar um acidente, podia, né, ser alguma coisa ruim para mim e para o outro. E eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, gente, eu não tô podendo dirigir, porque qualquer hora eu vou ter um acidente, né? Ninguém sabe quando uma cãibra vai chegar. E teve um dia que eu cheguei na aula em pânico. Eu falei, gente, tá acontecendo demais. Já tinha acontecido umas 2, 3 vezes, eu não sei o que eu faço. E ainda lá fazendo nutrição, e ela falou assim, Tetê, ela sempre andava com kitzinho. Aliás, toda acupunturista, não sou acupunturista não, mas toda acupunturista anda com kitzinho de agulhas. Não sei se vocês já repararam isso. E aí, gente, ela tava lá com o kitzinho dela e ela falou assim, posso te dar uma agulhada no ponto específico? Ela colocou uma agulha no meu pé, num lugar, meu pé tava branco, eu não via o sangue no meu pé, tava branco, transparente, assim. E ela colocou uma agulha num ponto do meridiano. Eu nunca mais, isso já se vão, nossa, já se vão mais de 10, 13 anos, eu nunca mais precisei de fazer nada, nenhum outro tratamento. Ela desbloqueou uma via energética de um meridiano que estava cortando a minha ligação energética do meu corpo físico com o meu pé. Eu estava tendo consequência física. Então, assim, a gente tem como trabalhar hoje nesses corpos de uma forma muito, muito fácil, né? Assim, mas naquele momento eu não tinha ferramenta, não sabia como fazer. Então, foi de grande ajuda essa pessoa para mim. E aí, gente, deixa eu voltar aqui. E aí, eu vou propor sempre um exercício. Então, já passei os exercícios do físico, trouxe a consciência do físico. Até então, tô com a energia etérica fraca, me sinto cansada mesmo, eu não sei como melhora essa parte de energia etérica. Eu sinto que meu nível de energia etérica podia ser melhor, né? Energia vital, etérica vital. Mas como é que eu faço? Então, eu vou passar para vocês algumas práticas fáceis e simples, como eu disse. Não deixem de relevar, de dar importância, não relevem pelo tanto que são simples essas práticas, né? Deem muita importância, porque elas vêm desses conhecimentos ancestrais. Então, alimentação natural, como eu falei para vocês. Então, se vocês querem consumir energia etérica, consumam produtos, né? Coisas que vêm direto na natureza, que não são processadas, que estão cheios de energia etérica. Frutas, legumes, cereais, tudo isso é cheio de energia etérica. Então, uma das grandes fontes de energia etérica na nossa vida são os alimentos, tá? Essa é a primeira. Segundo, uma das maiores fontes de energia etérica, que é vital e que a gente às vezes não se dá conta de quão fácil, de quão disponível isso é, principalmente morando, por exemplo, no Brasil, que a gente tem com tanta abundância, é o sol. Tomar banho de sol, deitar no sol e assim, de preferência de pele exposta, tá? Por um período aí
sei lá, 10 horas da manhã, depois de 3 da tarde, seguindo a orientação dos dermatologistas. Mas se você puder deitar no sol e expor seus pontos de chakra, aquilo ali tem uma absorção, que aquilo faz todo um realinhamento, que aquilo te nutre profundamente de energia etérica. Banho de sol é maravilhoso, banho de sol é um senhor remédio, a gente não se dá conta, né? E tem países que não tem, né? Assim, as pessoas não têm como tomar tanto banho de sol. A gente tem esse recurso maravilhoso super disponível. Hoje eu moro aqui na Flórida e também posso falar que tem de forma abundante possibilidade de tomar banho de sol. E aí, gente, outra fonte de energia etérica, que é uma das mais trabalhadas na linha do yoga, na linha Ayurveda, é a respiração. Os nossos pulmões, eles são usinas de captação de energia etérica. E assim, e a gente não respira, né? Vocês já viram quando a gente está preocupado, quando a gente está cansado, ansioso, o que acontece? A gente para de respirar. Na hora. A coisa que mais acontece é a gente parar de respirar. Então, quando a gente enche os nossos pulmões e a gente usa todo o máximo da nossa capacidade pulmonar, a gente está puxando, absorvendo energia etérica do ar, prana. Prana, que é como é a nomenclatura dessa energia de acordo com o hinduísmo. Então, os pranayamas, que são exercícios de respiração, são exercícios para a gente fortalecer esse corpo etérico. Toda vez que eu falo de por exemplo, eu falei do alimento que melhora a camada etérica, o pranayama, ela melhora a camada emocional, ela melhora a camada mental. Estão todos interligados, esses corpos são interligados, eles não são separados, mas eu estou falando de exercícios muito direcionados para cada corpo. Claro que vão ter influências nos outros aspectos da alma, porque a alma é uma só, né? Ela é integrada, ela é um todo. E aí eu vou passar aqui para vocês um pranayama, que é um pranayama muito fácil. Pranayama é exercício de respiração. Essa respiração chama respiração quadrada. E essa respiração, para a gente absorver ao máximo energia etérica, eu vou descrever ela para vocês, para que vocês possam depois fazer, tá bom? Então, você enche os seus pulmões, mas não enche o pulmão, enche o tórax, não. Enche o pulmão até sentir que a barriga, assim, né? Que o baixo ventre, ele foi completamente preenchido de ar. Aí você vai mentalmente contar. Na inspiração, até 4, então, 1, 2, 3, 4, enchi. Segura, sem expirar, segura. 1, 2, 3, 4. Esvazia o pulmão em 1, 2, 3, 4. E esvazia completamente, até não ficar ar nenhum. E segura em 4. Então, são 4 tempos de 4, por isso que a gente chama de quadrado. Eu fico fazendo na minha mente um quadrado. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Que eu conto o mesmo tempo entre inspirar, pausar o ar, expirar, pausar o ar. Aí eu coloquei para vocês aí, inspiração, pausa cheia, expiração, pausa vazia. É esse o pranayama. Esse pranayama, ele é absolutamente eficaz. No momento que você estiver com a mente cheia, com confusão, com preocupação, com ansiedade, com insônia, isso faz um centramento, isso te volta para o eixo de uma forma. No momento que você estiver exaurido, gente, isso assim é absolutamente maravilhoso, esse pranayama. Então façam. Então exercício de 4, ó. Inspira 1, 2, 3, 4, prende. 1, 2, 3, 4, solta. 1, 2, 3, 4, para sem nada. 1, 2, 3, 4. Você não precisa fazer muito tempo desse exercício. Começa devagar, porque a gente começa a fazer pranayama, pode dar uma tontura, tá? Isso é normal, porque a gente está exercitando todo um potencial dos nossos pulmões que a gente não está acostumado a colocar, né? A expandir. E aí você começa com 1 minuto e vai passando para 3, mas assim, cuidado, porque você pode fazer no quanto você conseguir, mas não faça muito, porque senão vem essa sensação de tontura e não é o objetivo é o centramento, tá bom? Não se force muito nisso. Mas assim, se vocês puderem parar, gente, eu tô falando de coisas que demoram o quê? 1 a 3 minutos no dia. Façam pranayama.
Então, assim, consumam alimentos naturais. Isso não muda a nossa rotina. 1 a 3 minutos não muda nada. 10 minutos de exercício físico, para quem tem 24 horas de exercício, não, de movimento físico consciente, não é nada. Não é nada. Mas são essas pequenas coisas que vão dando a possibilidade aos nossos corpos energéticos de se alinharem. Entendem como isso faz diferença? Deixa eu continuar aqui. Outra técnica, outra ferramenta que eu adoro. E aí, lembra que eu falei dos chakras, que os chakras estão no corpo etérico, que a gente pode pensar nesse realinhamento de chakras, de como que a gente faz? Geralmente, para quem não tem muito conhecimento de chakras e ainda não tem muita experiência de, eu não sei nem identificar qual que está aberto, qual que está fechado, como é que eu trabalho isso, não sei identificar, Tetê, não tem problema. E aí eu trouxe essa técnica que ela é muito simples, muito fácil, que ela pode ser trabalhada por qualquer um e ela não tem contraindicação, tá bom? Que são essas pedras, eu até tenho elas aqui, ó. É um kitzinho, não sei se vocês estão vendo, de pedras de chakras, que a gente posiciona nos pontos do nosso chakra. E a única coisa que a gente tem que fazer, essas pedras, gente, elas vendem em casa de produtos alternativos, holísticos. Tetê, mas que pedra, que qualidade. Olha, existem kits de chakras, são extremamente baratinhos e simples, são essas pedras, não tem nada de sofisticado. E se você não souber a pedra, o nome da pedra, que não é isso que eu quero que vocês se apeguem aqui, vocês vão olhar as cores das pedras que correspondem aos chakras. Então, o chakra básico, a gente tem uma cor vermelha, vou colocar aqui para vocês. Ó. Então, no chakra básico, deixa eu voltar com o PowerPoint. No chakra básico, a gente tem uma cor vermelha, no segundo chakra, uma cor laranja, no terceiro chakra, uma cor amarela, no quarto chakra, verde, azul, violeta e branco. A única coisa que a gente precisa fazer com essas pedras é colocar essas pedrinhas coloridas de acordo com os chakras, da cor dos chakras, e descansar 20, 30 minutos à noite, na hora que você for dormir. Tetê, como é que coloca na cabeça? Eu vou deitar, você coloca no seu travesseiro aqui em cima. Não precisa ser exatamente no centro da cabeça, não. E assim, e por que, Tetê? Como é que isso funciona? Primeiro que cristal tem energia, é energia condensada. Assim como nós somos, os cristais têm, eles emanam uma frequência. E segundo, que não só pela energia dos cristais, que já seria maravilhosa, a gente tem também as energias e a frequência das cores. A gente está mexendo com frequências, cor emite frequência. Cromoterapia, lembram que eu estava falando lá no início da live sobre como que a gente quer pensar na influência das cores, entendem? Então, assim, como que a influência das cores, elas influenciam você. Então, assim, cromoterapia também faz diferença, não tem efeitos adversos, todo mundo pode fazer. Isso é super simples para fazer um equilíbrio de chakras. Muitas clínicas terapêuticas fazem esse processo de equilíbrio de chakras com essas pedrinhas super simples, tá bom? Então essa também é uma recomendação para vocês, muito simples, muito prática, para vocês trabalharem. Não se apeguem às pedras, se apeguem às cores das pedras, combinado?